Olá, aqui é Marina Gajardoni, eu sou psicóloga e especialista em ajudar pessoas a atravessarem esse momento tão difícil e tão delicado que é um processo de luto. Nessa aula eu quero falar em especial com você que perdeu uma pessoa muito amada e muito querida pelo suicídio. Todos nós sabemos que todos os processos de luto são muito dolorosos. São momentos de desequilíbrio, momentos onde nós sentimos injustiça, sentimentos de culpa, muitas dores e muitas angústias. Mas o suicídio em si, ele tem vários outros agravantes. E é sobre isso que eu quero falar hoje, porque eu preciso trazer informações sobre todos esses aspectos agravantes para que a gente consiga amenizar um pouco essa dor que realmente é bem complicada, é muito desafiador. Num processo, né, de suicídio, quando a gente perde alguém muito amado e muito querido por isso, né, pelo suicídio, além de todas as dores que todos os processos de luto eles trazem pra gente, nós temos o agravante da nossa sensação de que será que eu podia ter evitado, será que eu podia ter percebido, o que eu podia ter feito para ter mudado essa situação, onde foi que eu falhei. E também tem essa questão social, né, que é muito grave, que é o julgamento. As pessoas, por não entenderem direito como que funciona essa questão do suicídio, elas julgam muito. Então, além de um processo ser totalmente doloroso, que é perder alguém muito querido, né, isso já é doloroso, ainda existe essas culpas internas, esses questionamentos gigantescos internos e também essa questão social, né, esse julgamento que realmente fere muito. Então, hoje eu quero falar sobre isso com você que está me ouvindo, que realmente perdeu alguém, né, dessa forma tão complicada. Por quê? Eu sempre falo que a informação ela é muito importante. Quanto mais a gente conhece sobre um tema, quanto mais a gente conhece sobre um assunto, mais tranquilo, mais confiante, mais seguro a gente fica para passar por esses momentos tão delicados. A morte, em geral, já é considerado um assunto muito tabu na nossa sociedade. Ninguém pode falar sobre isso. Temos muito poucos lugares para debater o assunto, poucas informações. É como se ninguém pudesse falar muito sobre esse assunto. Mas o suicídio ele é mais tabu ainda. Então, quando acontece um caso na família, na cidade, todo mundo fica muito tenso. As pessoas não têm informação, elas não têm coragem de buscar informação, mas é uma realidade, tá? Cada dia que passa, mais e mais pessoas tentam aí tirar a própria vida, muitas não conseguem, muitas conseguem, e a gente precisa trazer esse assunto para debate. Esse não é um vídeo, tá? Muito de prevenção, porque eu quero falar mais especialmente para as pessoas que já vivenciaram isso, né, que estão passando por esse momento de luto sobre o suicídio. Mas que a gente precisa falar sobre o assunto, por quê? Para diminuir tantas angústias e tantas cobranças internas e externas. E a prevenção, ela é muito importante, tá? Mas hoje eu quero falar mais sobre todas essas questões internas e externas que incomodam muito e deixam a gente realmente bem sensível diante dessa dor terrível. Nós somos milhares e milhares de pessoas no mundo. E cada um de nós tem uma forma única e singular de agir, reagir e interagir com as coisas do mundo, com as pessoas e com as situações. E por que eu falo isso? Porque nós precisamos urgentemente parar de tentar controlar o que é incontrolável. Nós não conseguimos controlar o que as pessoas pensam, como as pessoas veem as coisas, como as pessoas se comunicam, como elas interagem, o que elas sentem. Nós não conseguimos. Não é porque eu amo alguém,
que eu vou ter o controle sobre esse alguém que eu amo. Mesmo que essa pessoa seja alguém muito próximo, um filho, um marido, uma esposa, não importa. Nós não conseguimos controlar os sentimentos, os pensamentos e as atitudes das outras pessoas. Essa tentativa de controlar o incontrolável só gera sensação de impotência, de frustração, né, de incapacidade, porque eu gostaria muito de saber o que as pessoas pensam, como as pessoas reagem. Gostaria realmente de controlar os meus, né, as pessoas que eu amo, mas isso não é possível. E essa sensação, num processo de suicídio, isso é muito forte, porque as pessoas elas têm essa sensação de culpa. Por quê? Porque o que será que eu fiz? Como eu não percebi? Aonde foi que eu errei? Sendo que nós não temos esse controle. A forma das pessoas verem o mundo e interagirem realmente é única, é totalmente singular. Mesmo amando, nós não temos essa capacidade de controlar. As pessoas, elas também têm uma... Quando elas querem disfarçar algo, elas disfarçam muito bem. Principalmente para as pessoas que a gente ama. Vou aqui dar um exemplo. Uma filha que ama muito uma mãe. Só que essa filha está cheia de problemas, com várias angústias, só que ela não quer, ela ama tanto a mãe que ela não quer preocupar a mãe. Então, perto dessa mãe, ela vai tentar sorrir, ela vai tentar agir de uma maneira bem natural, porque ela não quer trazer preocupação. E essa mãe muitas vezes pergunta: filha, tá tudo bem? E aí a filha fala: tá, mãe, tá tudo bem. E na verdade não está. Então, quando a gente esconde coisas dos nossos familiares, não é porque a gente não gosta, porque a gente é brigado, não. Nós muitas vezes escondemos coisas porque a gente ama, porque a gente não quer preocupar, porque a gente não quer fazer as pessoas que a gente ama sofrer. Então, por isso é um susto tão grande quando alguém muito próximo, muito querido, comete o suicídio. E aí a sociedade olha para essas pessoas e fala: nossa, o que será que falhou? O que será que esses pais não viram, que esse irmão não viu, que esse tio não viu? Será que ninguém percebeu? Sim, gente. Às vezes, ninguém percebeu. Por quê? Quando uma pessoa está numa dor, às vezes, muito grande, e ela ama muito as pessoas em volta dela, ela disfarça. Lembra que eu falei que cada pessoa age, reage, interage de uma forma única? Tem pessoas que, diante de um problema, querem falar. Procura ajuda de um profissional, procura um amigo, procura o pai, a mãe, tios, professores. Tem gente que gosta de se expor, de falar. Olha que maravilha. Só que nós não podemos esquecer que existem pessoas que não gostam dessa exposição, que não gostam de dividir. Tem várias pessoas, eu trabalho na clínica há 15 anos, tem várias pessoas que não querem falar quando estão sofrendo. Tem várias pessoas que elas amam tanto, elas têm tanto esse cuidado com quem está em volta, que elas preferem se calar para não ferir o outro. Sendo que, logicamente, que o ideal seria que ela procurasse ajuda. Que ela chamasse alguém para conversar, que ela pudesse expor o problema dela, porque nesse momento ela poderia ter, sim, uma resposta, uma orientação, um novo caminho. Mas o que eu quero, né, passar para você que está me assistindo é que existem vários tipos de pessoas e é muito individual de uma pessoa para outra. E realmente existem pessoas que não gostam de falar, não gostam de dividir quando elas estão sofrendo. E isso simplesmente é uma característica, tá? Isso não tem nada demais de ser assim. Só que em muitos casos de suicídio acontece com essas pessoas. Por quê? Elas vão se calando, calando, calando. Às vezes o problema que ela tem vai aumentando, ela não consegue saídas para solucionar esse problema. E aí o que acontece? Ela não quer falar. A estrutura emocional dela é de se calar. E aí ela não fala. E aí chega num momento de desespero e ela acaba cometendo o ato. Então, quando vocês ouvirem alguém, olha, aconteceu isso na família de fulano, de ciclano, gente, isso não foi falta de amor, não foi falta de cuidado, não foi falta de carinho, não foi falta de atenção, tá? Muitas vezes é somente uma personalidade, um jeito de agir
e interagir com o mundo. Pessoas que gostam de ficar mais contidas e elas não contam. E, pelo contrário, vocês devem perceber assim, o choque que muitas pessoas levam quando acontece, tal pessoa cometeu suicídio. Todo mundo fica espantado, fala, não pode. Aquela pessoa jamais, ela sempre foi muito alegre, muito feliz, sempre fazendo brincadeiras, dando risada. Sim, o estereótipo, né, os comportamentos de um suicida não são padronizados. Tem pessoas que sim, que estão isoladas no quarto, trancadas, não querem falar com ninguém, e a gente percebe que está acontecendo alguma coisa. Mas existem vários e vários casos que não. Vários casos que a pessoa ela disfarça muito bem. Pelo contrário, ela sempre mostra uma alegria excessiva. E é aí que eu gostaria de trazer essa informação, né, para quem está me ouvindo, para a sociedade. Por quê? Porque julgar uma família que já está diante da maior dor do mundo, que já está totalmente aflita, porque como aquela pessoa que eu tanto amava, como aquela pessoa que convivia comigo, teve coragem de pensar em tirar a própria vida. Nós não entendemos, esse mundo interno, ele é muito vasto. E existem muitas dores que às vezes a gente desconhece. Eu, como psicóloga, ainda sou surpreendida às vezes por pacientes que me relatam dores que eu não imaginava nem que existisse. A mente humana, ela é muito ampla. Ela tem muitas possibilidades de criações e de dores também. Então nós precisamos ter muita, muita consciência disso, para que quando a gente descubra que um familiar nosso cometeu suicídio, ou que alguém, né, da nossa sociedade, da nossa cidade, que a gente jamais julgue, que a gente jamais tenha essa sensação de que eu podia realmente ter feito tudo. Muitas vezes a gente podia ter feito alguma coisa, mas muitas vezes não. Então, como o fato já aconteceu, por que mais um sofrimento? Por que mais angústias? Por que mais pensamentos destruidores? Então, o que eu quero deixar na mensagem com vocês sobre essa questão do controle é que as pessoas são indivíduos independentes. As pessoas agem e reagem diferentes umas das outras. Uns falam e outros não falam. Uns expõem suas dores e outros disfarçam muito bem. Então, não vamos tentar controlar o incontrolável. Nós quase que temos aí dificuldade de controlar nossas próprias emoções, nossos próprios sentimentos. Que dirá os sentimentos de outra pessoa, e ainda mais se essa pessoa quiser realmente disfarçar tudo isso. Então, realmente, nós temos o controle, nós podemos controlar a nossa vida. E devemos, sim, ficar muito atentos às pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que a gente ama, mas sempre sabendo, há um limite desse controle e há um limite dessa interferência. Muitas pessoas elas disfarçam bem e nós não conseguimos, não temos bolas de cristal, na verdade, para descobrir tudo o que se passa na cabeça de alguém. E você deve estar se perguntando, né, o que está por trás desse comportamento de desespero, desse comportamento desse pensamento de tirar a própria vida. O que acontece com alguém para ele chegar neste momento? Realmente, assim, exatamente, nós nunca vamos saber. Porque, como eu disse, a mente humana ela é muito vasta. Ela é vasta para dores, para sentimentos, para criatividade. Então, exatamente o que aquela pessoa pensou antes, né, de cometer esse ato, nós nunca vamos saber. Mas existem vários estudos que dão aí um rumo pra gente, né? O que pode acontecer para que uma pessoa chegue a esse momento de extremo desespero. Então, assim, pessoas que já têm, né, problemas emocionais, problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, pessoas que têm muita depressão, ou ansiedade, ou transtornos, né, esquizofrenia, bipolaridade. Mas, hoje em dia, assim, quem não tem, né? Vários de nós temos questões emocionais, psicológicas e psiquiátricas. Mas a gente precisa estar atento. Por quê? Sempre
muitas vezes, né, com muita frequência, por trás de uma tentativa ou de uma execução realmente de suicídio, existem esses fatores associados, como doenças pré-existentes. Também o que está por trás é muitas tristezas, angústias, né, dificuldades de lidar com frustrações, com as dores, com perdas. Existem realmente vários fatores. E também existem as pessoas que elas acabam cometendo suicídio, mas não era a intenção. Eu tenho até um caso, né, de quando eu fazia faculdade, eu estava no primeiro ano de faculdade e essa moça estava no segundo. E ela tinha uma vida muito boa, uma família muito bacana, tinha as questões dela, todo mundo tem as questões emocionais, provavelmente, né, eu não sei tudo, mas ela teve uma briga com o namorado e ela estava num momento muito fragilizada e ela gostava muito desse namorado. E ela tentou de todas as formas voltar com esse namorado e ele não quis. E naquele momento de desespero, porque ela queria muito falar com ele, queria voltar, ela teve a ideia de tomar algo pra... Na verdade, ela queria dar um susto nele. Por que eu sei que ela queria somente dar um susto? Porque deu tempo dela ser resgatada. E naquele momento, na verdade, quem resgatou o pai dela era médico, foi o pai dela mesmo que cuidou dela. Então, ela bebeu algo e logo ela se arrependeu porque ela queria, né, só dar um susto no namorado, mas ela começou a passar muito mal e ela foi resgatada e ela foi pro hospital e a única coisa que ela conseguiu falar pro pai dela, falou: pai, eu não queria fazer isso. E isso acaba não dando certo. Tem outros casos também que a gente acaba descobrindo depois que, na verdade, não foi uma intenção. Por quê? Porque há rastros no celular, no computador, de que a pessoa realmente não queria, que ela queria somente dar um susto ou fazer alguma coisa. Gente, nesse momento, nós nunca saberemos o que realmente a pessoa queria fazer. O que a gente sabe é que a pessoa tinha muita dor e que ela queria sair daquela dor. De alguma forma, ela queria ser escutada, ela queria ser ouvida. Mas, então, existem vários fatores. Muitas vezes, um suicídio podia ser evitado. Muitas vezes, ele não podia ser evitado. E a gente precisa ter essa consciência. Por quê? Porque senão o sofrimento é muito grande. Da gente imaginar, até essa moça que eu contei o caso, ela tinha amigos, ela tinha professores, e ninguém percebeu nada. Muitas vezes, a pessoa tem um ciclo de amizade, um ciclo familiar com estrutura e ninguém percebe nada. Então, ter essa clareza de que por trás existem sim muitos fatores que certeza absoluta nós nunca vamos ter. Por isso que nós precisamos ter muito, muito cuidado com o julgamento que nós temos com a família, com a pessoa, né? Alguns falam, é fraqueza, é isso, aquilo. Não, gente, é uma dor muito grande. Com as pessoas que eu converso, que só tentaram, né, e não conseguiram, graças a Deus, elas falam, é uma dor muito forte, é uma dor tão forte que a gente só quer diminuir a dor. Né? A intenção não é acabar com a vida, a intenção não é fazer com que os familiares sofram, não é isso. Mas é aquela necessidade imensa de terminar com a dor. E muitas vezes, como eu disse antes, ninguém sabe que essa pessoa está passando por essa dor tão terrível, porque ela pode estar disfarçando. Ela pode ser do perfil de pessoa que não gosta de falar muito. Então, existem fatores separados, né, que podem estar por trás de um ato de suicídio, como também a junção de fatores. A pessoa tem um probleminha emocional, ela tem uma questão psiquiátrica, ela tem uma tristeza porque aconteceu um fato na vida dela, ela tem... Aí vai juntando, de repente acontece algo que naquele minuto ela simplesmente... gente, é questão de um segundo às vezes, ela comete o ato. Então, existem as pessoas que programam, existem as pessoas que é realmente no impulso. O que nós nunca podemos fazer, nunca, é julgar. Porque só nós, cada indivíduo sabe o que existe dentro de nós, o que existe de dor, de angústia, de tristeza. Só nós sabemos. Então, a gente não pode julgar alguém que nem está aqui para se defender. E muito menos ter essa crueldade de julgar a família. Porque a família
Mesmo, né, todas as famílias têm questões de conflito. Nas famílias existem brigas, sim, tá? Eu também sou especialista em família e casal. E não existe lugar maior para briga do que uma família. Por que a gente briga tanto dentro da nossa família? Porque a família são as pessoas mais próximas. Se eu tô nervosa, meu marido passou perto de mim, eu acabo descontando nele, ou minha filha tá brava porque brigou com uma amiguinha, desconta em mim. Isso é natural, isso é do ser humano. Só que aí quando acontece um suicídio na família, essas questões ficam muito potencializadas. Porque a gente entra realmente em pânico. Meu Deus, será que foi porque eu fiz isso? Será que foi porque eu falei aquilo? Será que foi porque aquele dia meu filho queria falar comigo e eu acabei de chegar do trabalho e não quis ouvir? Quantas vezes eu cheguei em casa e minha filha, mãe, eu quero falar, espera um pouquinho. Isso é normal, isso é natural, né? Dentro da família, não existe famílias que não têm brigas, que não têm crises, que não têm discussões, que não têm desavenças. Então é muito cruel que a gente julgue uma família porque aconteceu um suicídio naquela família, pois pode acontecer em qualquer lugar. Pode acontecer na minha casa, pode acontecer na casa de qualquer um. E esse pensamento de culpa, do que eu podia ter feito, de será que foi porque aquele dia eu briguei, isso não existe. O que eu peço do fundo do coração é que vocês não julguem a pessoa que cometeu esse ato de desespero e de dor. E jamais julguem a família, porque é uma dor muito grande. A dor da ausência física de alguém amado, ela é uma dor imensa. Mas mais um julgamento e mais uma culpa, isso realmente fica quase que insuportável. Então vamos respeitar a memória das pessoas que partiram, né, por esse ato de desespero, que a gente nunca vai saber o real motivo, e respeitar muito, muito a dor dessas famílias. E agora eu quero falar com você, né? Com você que perdeu alguém muito amado, muito querido, muito próximo, dessa forma tão desesperadora, tão trágica, tão dolorosa que é o suicídio. Como seguir, né? Como continuar a viver depois de um susto desse tamanho, depois desse trauma vivido. Primeira, perdoe a pessoa que fez isso. Nós não sabemos os motivos, nós não sabemos se foi um segundo de impulso, um segundo de desespero. Perdoe essa pessoa. Essa pessoa jamais gostaria de ferir os que ela ama. Ela simplesmente estava num momento de dor imenso, e eu sei disso porque eu converso com as pessoas que não conseguiram finalizar o ato, e elas falam: a coisa que eu mais amo na vida é minha família. Então o que eu queria somente era aliviar a minha dor naquele momento, era uma dor muito grande, né? Então perdoe essa pessoa, ela não teve essa intenção de ferir, de fazer ninguém, né, de deixar toda essa família triste. A gente precisa entender que há dores que a gente desconhece. Perdoe essa pessoa por ela não ter contado para você que ela estava com essa dor tão grande. Perdoe ela por, né, em algum momento não ter dividido realmente com você, não ter procurado ajuda. Nós não podemos julgar as pessoas, nós não sabemos os motivos. Então a gente precisa perdoar. Nós também precisamos perdoar nós mesmos. Porque sempre vem aquele pensamento: podia ter percebido, o que eu podia ter feito, podia ter evitado. E não. Nós sempre fazemos o nosso melhor, né? O nosso melhor naquele momento. Hoje talvez você faria diferente, mas naquele momento, com aquela estrutura que você tinha, com aquele conhecimento, você fez sempre o seu melhor. Então se perdoe. Entenda que muitas coisas aqui na nossa vida nós não vamos entender. Então se perdoe. Se dê o direito de seguir, de continuar, sem tantas culpas, julgamentos internos, sem essa cobrança de que eu podia ter feito diferente. Quando nós amamos, nós sempre fazemos o melhor. Só que às vezes são fatos da vida que saem do nosso controle. Lembra que nós não podemos controlar o incontrolável. E nesses fatores, né, nessas famílias que realmente acontecem a morte por suicídio,
Eu peço que, se você tiver com muitas dores, se você não estiver organizando tudo isso que eu te falei, procure uma ajuda de um profissional especializado. Esses casos realmente são muito delicados, muito dolorosos e ficam tudo muito mais potencializados os nossos sentimentos. Então eu finalizo essa nossa conversa. Eu estou aberta para, se vocês tiverem perguntas, se vocês gostaram dessa minha explicação, que vocês mandem para as pessoas que vocês amam, porque só o amor vai conseguir organizar todos os nossos sentimentos e fazer com que a gente volte a viver. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.